barra de progresso com checklist aqui no Excel. É isso que a gente vai ver na prática nesse vídeo aqui. Então são dois conceitos práticos que a gente vai aprender. O primeiro deles é fazer aqui esse checklist. Toda vez que você marcar o checklist como concluído, inclusive a tarefa que você concluiu, então, por exemplo, a acompanhar a execução, perceba que ela mudou ali de cor e ficou com um risco no meio, dando a entender que ela já foi finalizada. Toda vez que eu clico em qualquer checklist, perceba que as palavras aqui, as tarefas que eu tenho, elas já são alteradas e me mostram que elas são concluídas. Mudam a cor, fica com um risco no meio. E outra coisa, toda vez que eu vou concluindo aqui o checklist, a minha barra de progresso também vai aumentando o progresso dela. Então aqui nesse exemplo, como eu tenho 4 checklists, eles vão aumentando de 25% e 25%, né? Se eu desmarcar todos, fica progresso 0. Se eu marcar 1, 25%. Marcar 2, 50%, 75% e 100%. E aí finalizou todas as etapas, todas as tarefas que eu tenho aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver na prática como é que eu construo uma barra de progressos exatamente igual esta daqui do zero. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, definir quais são as tarefas, as atividades que eu tenho para fazer. E aí eu vou criar aqui uma lista, vou escrever essas tarefas, essas atividades, beleza? Eu aconselho que não sejam muitas tarefas, sabe por quê? Porque quando a gente for fazer aqui esses checklists, a gente precisa vincular o checklist com a lista em si, aqui com a atividade em si, beleza? Então, eu aconselho que você não coloque muitas tarefas, senão vai ficar algo muito difícil de fazer, vai demorar muito. Então, talvez isso daqui seja adequado para você que tem 10, 12 tarefas por dia para fazer, tá bom? Aí você faz aí com essas tarefas e no próximo dia é só você duplicar a planilha. E aí você consegue ficar usando aí todos os dias esse checklist. Mas eu não aconselho que sejam muitas tarefas, senão vai dar muito trabalho para fazer, vai demorar muito, beleza? Não é que é difícil, é que é um pouquinho trabalhoso de fazer, tem que ficar clicando muito, tá bom? Então olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir aí as tarefas que a gente tem. Então, deixa eu fazer o seguinte, primeiro é definir as atividades por equipe, beleza? Então vamos lá, definir as atividades por equipe. Mas aqui é claro que você vai colocar as tarefas que você tem para fazer, beleza? É individual aí que você tem. A minha próxima é acompanhar a execução. E a próxima seria apresentar, analisar, né? Analisar os resultados. E aqui o último é apresentar os resultados. Beleza. Uma coisa que talvez vocês perguntem é o seguinte, perceba que a minha coluna B aqui no Excel, ela está com espaçamento bem grande, né? Como é que eu fiz para deixar dessa forma? Se eu clicar aqui na divisão da coluna B com a coluna C, por exemplo, aqui nessa divisão, se eu clicar, segurar e arrastar, eu consigo mexer no tamanho da coluna. Então eu clico aqui na divisão, clico, seguro e arrasto, por exemplo, para a esquerda. E aí eu vou diminuir o tamanho da coluna B. Se eu fizer isso e arrastar para a direita, eu vou aumentar o tamanho da coluna B. Então dessa forma a gente consegue fazer aí os ajustes necessários para que todo o texto caiba certinho dentro da coluna. Vou deixar aqui dessa forma. E aqui na coluna C já é onde eu vou inserir os checklists. Para que a gente já possa colocar os checklists aqui, deixa eu fazer o seguinte, selecionar aí todas as tarefas que eu fiz e mais uma coluna para o lado, beleza? Então, eu selecionei todas as atividades que eu escrevi. Caso você tenha colocado mais atividades do que eu coloquei, seleciona todas e também seleciona aqui a coluna ao lado. Seleciona tudo e arrasta para o lado para selecionar tudo. Por que isso é importante? Eu vou clicar aqui, página inicial, e aqui onde está bordas, eu clico na setinha para baixo e escolho aqui, todas as bordas. Dessa forma eu consigo fazer uma divisão e organizar melhor aonde eu vou colocar o checklist. Uma outra coisa que eu vou fazer, selecionar tudo, e aqui em cima no alinhamento eu vou selecionar essa primeira opção aqui do meio, para que o texto fique centralizado, olha a diferença que dá. Beleza? Então vou centralizar ele aqui ao meio, e depois disso já vamos colocar aqui os checklists. Para colocar checklist no Excel, a gente vai precisar dessa aba aqui, chamada desenvolvedor. Pode ser que seu Excel não tenha essa aba por padrão, não tem essa caixa de ferramentas por padrão, porém dá para a gente habilitar, é bem simples de fazer isso. Vem aqui, por exemplo, na página inicial mesmo, e aqui num canto em cinza, você clica com o botão direito do mouse, e aí você vem aqui, personalizar a faixa de opções. Quando você clica em personalizar faixa de opções, vai abrir para você essa janela aqui, e com essa janela, consegue escolher mais ferramentas para adicionar no seu Excel. Então o Excel ele tem várias ferramentas e já vem com ele, por padrão. Porém, nem sempre ele mostra para você todas as ferramentas que ele tem, né? Até para não ficar muita coisa na tela. Então aqui onde está escrito, comandos mais usados, eu clico e vou mudar para todas as guias, por exemplo. E aí é mais fácil de eu conseguir encontrar, olha só, desenvolvedor, está aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no desenvolvedor, clico, vou clicar aqui em adicionar, depois eu clico em OK. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho o desenvolvedor adicionado aqui no meu Excel. Se eu fizer esse processo, pode ser que bagunce aqui alguma coisa. Então,
clica no desenvolvedor, clica em adicionar e depois clica aqui em OK, beleza? Não tem muito segredo, beleza? Depois que você fez isso, já vai aparecer aqui para você, desenvolvedor. Você clica aqui na guia do desenvolvedor, nessa caixa de ferramentas, e aqui, ó, olha só, em inserir, você clica na setinha para baixo, já vai ter aqui, ó, o checklist, caixa de seleção. Deixa eu clicar aqui, cliquei, e agora o que eu vou fazer? Eu vou dimensionar a caixinha aqui na tela. Você pode deixar do tamanho que você quiser. Caso fique muito grande, muito pequeno, dá pra gente organizar o tamanho, ajustar para essas bolinhas que ficam aqui, ó. Então, se você clicar, segurar e arrastar nessas bolinhas, você consegue aí ajustar o tamanho, olha só. Deixar mais ou menos aqui, jogar aqui um pouquinho pro lado, beleza? Joga aqui um pouquinho para cima. Perceba que todas as caixinhas, todo o checklist aqui que a gente adicionou, tem esse texto escrito aqui dentro, caixa de seleção. Eu posso selecionar tudo e apertar aqui um delete, porque aí fica pra gente só o botãozinho, ó, e já está funcionando, ó. Eu posso clicar e clicar novamente para selecionar e desselecionar aqui o nosso checklist. Beleza, já está funcionando, porém ele não está ainda modificando nada, né? Ele não está modificando aqui o texto e ainda falta a gente adicionar aqui a barra de progresso. Para que a gente já possa arrumar aqui o texto, vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito do mouse nesse checklist que eu adicionei e eu vou clicar aqui, ó, formatar controle. Quando eu clico ali em formatar controle, vai abrir para mim essa janela e uma opção muito interessante é isso daqui, ó, vínculo de célula. O que eu vou fazer? Vou clicar nessa setinha para cima e vou clicar na célula que eu adicionei no checklist. Depois, eu clico na setinha aqui para baixo, sombreamento 3D, ele dá um efeito diferenciado aqui para o seu checklist. Você pode adicionar, mas não precisa, não vai mudar nada, só coisa visual. Eu vou deixar, não vou colocar. Aí eu vou clicar aqui, ó, ok, beleza. Então perceba, e agora toda vez que você clicar na caixinha, ele marca verdadeiro. Se você tirar aí o checklist, né, o ok, ele marca falso. Está escrito falso ali atrás, ó. Deixa eu jogar aqui pro lado só para você ver, olha que interessante. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, toda vez que você clicar na caixinha, vai ficar escrito verdadeiro. Se a caixinha não estiver selecionada, fica escrito falso. Mas por que isso é importante? Isso vai ser muito importante na hora da gente pintar aqui o texto, ó, e também na hora de fazer a barra de progresso. Por quê? Porque perceba o seguinte, a nossa barra de progresso, ela aumenta ou diminui conforme a gente seleciona aqui os checklists. E também os textos que eu escrevi aqui, as atividades, eles vão sendo eliminados conforme eu vou selecionando aí o checklist, né? Então, se eu seleciono aqui, ó, um checklist, perceba que o texto ele já muda de cor e fica com risco no meio, né? Para que a gente possa fazer isso, é muito importante esse verdadeiro e falso, por incrível que pareça. Depois que eu fiz isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou apertar, olha só, Ctrl C, vou selecionar essas células aqui de baixo, vou apertar Ctrl V, porque dessa forma eu consigo copiar e colar esse meu checklist, né, a caixinha, tá vendo? Só que aí tem um detalhe que não ficou muito bom, né? Quando eu seleciono, por exemplo, a caixinha aqui no meio, ó, se eu selecionar ela, perceba que todas as caixinhas ficam selecionadas da mesma forma. Então não ficou muito interessante, né? Se eu mexo com uma, todas mexem ao mesmo tempo. Isso acontece por causa do vínculo. Então é por isso que eu falei que talvez seja interessante você adicionar até 10, 12 tarefas. Porque se você adicionar muito, você vai ter que ficar alterando caixinha por caixinha. Mas é rápido de fazer. Eu clico no botão direito, na caixinha aqui de baixo, formatar controle, vínculo da célula. Agora o vínculo não está mais na célula C5, e sim na célula C6. Ok. A próxima, formatar controle. E aqui ao invés de ser agora o 5 ou o 6 é o 7, né? Por quê? Porque está referente à célula C7, que é essa célula aqui. E a de baixo, o botão direito, formatar, aqui é C8. 8, Enter, beleza. E agora já está tudo funcionando de modo individual. Uma coisa que a gente já pode fazer aqui é selecionar todas as células onde a gente tem o checklist, clicar aqui, ó, página inicial, a cor da fonte eu clico e coloco em branco. Por quê? Porque agora não fica mais aparecendo aquele verdadeiro e falso para a gente. O verdadeiro e falso, eles ainda continuam aqui na célula. Inclusive, se eu clicar em alguma célula da caixinha, olha só, o que vai aparecer aqui para mim? Falso, tá vendo? Então ele continua escrito na célula. Porém, como a gente pintou de branco o texto, a gente não consegue ver, porque o fundo é branco, a cor é branca do texto, então não dá para ver, né? E aí o que eu posso fazer aqui agora? Eu vou selecionar todas as atividades que eu adicionei. Vou clicar aqui, ó, página inicial, e depois eu clico aqui, ó, formatação condicional, beleza? E eu vou vir aqui, ó, nova regra. Quando eu clico ali em nova regra, abre para mim aqui essa nova janela, e com essa nova janela, eu vou adicionar aqui uma regra para que toda vez que eu clicar no checklist, ele pinte para mim a atividade que eu selecionei. Então, se eu selecionar o checklist, a atividade muda de cor e fica com risco no meio. Para que a gente possa fazer isso, eu vou selecionar aqui, ó,
usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó, nessa barrinha que fica aqui embaixo, igual, eu seleciono aqui, ó, a primeira célula do checklist, igual, e vou escrever, ó, verdadeiro, beleza? Então, toda vez que a célula C5, por exemplo, que é essa primeira célula aqui, estiver escrito verdadeiro, eu quero que o texto dessa célula seja pintado com um cinza bem claro e fique riscado no meio, tudo bem? Só que antes da gente apertar ali o OK, é importante a gente tirar esse cifrão que está antes aqui do 5. Vamos lá então, tira esse cifrão que está antes do 5 e esse S cifrão que está antes da letra C, você pode deixar, não tem problema, você deixa aí. E agora eu vou clicar aqui, ó, formatar. Aqui em formatar é onde a gente vai definir o texto cinza com risco no meio. Então, ó, em fonte, a cor, eu vou escolher aqui uma cor cinza, por exemplo. E aqui, ó, efeito, eu vou deixar o taxado, que é o risquinho no meio. Já posso clicar aqui em OK, pronto, OK, e olha que interessante. Agora, toda vez que eu selecionar qualquer que seja o checklist, realmente aqui a lista de tarefas que eu tenho já vai sendo eliminada de modo automático. Ó. Então fica bem interessante dessa forma. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, já adicionar aqui a barra de progresso. Para isso, eu vou selecionar, ó, as duas primeiras colunas aqui de cima, na primeira linha, B e C, e aí eu vou mesclar essas células que eu selecionei. Então seleciono essas duas células aqui de cima, página inicial, e eu vou clicar nesse símbolo aqui, ó, para que ele junte essas duas células, para que as duas células agora se tornem uma célula só. Então, deixa eu clicar aqui, beleza, olha que legal. Agora aqui eu posso escrever assim, ó, barra de progresso. E aí perceba que quando eu clico, aquelas duas células que eu tinha selecionado se transformaram em uma célula grandona. Deixa eu centralizar aqui todo mundo, colocar em negrito. Eu vou pintar aqui o texto de branco e o fundo eu vou pintar aqui de preto. Posso até aumentar aqui o tamanho para 12. Beleza, olha que legal que ficou. E agora eu posso selecionar aqui, ó, um conjunto de células e vou mesclar também. E posso colocar aqui, ó, selecionar tanto o título quanto aqui a célula de baixo e colocar bordas. Agora aqui vai ser a nossa barra de progresso. Então toda vez que algum dos checklists for aí marcado como finalizado, como OK, a barra de progresso vai aumentando para a gente. Só que para a gente poder fazer isso, a gente vai utilizar a formatação condicional no Excel, assim como a gente já utilizou a formatação condicional para pintar a tarefa toda vez que ela fosse concluída, beleza? Então, já não é uma novidade a gente usar aqui a formatação condicional, que a gente já acabou de utilizar. Porém, o que é novo da gente fazer é o seguinte, a gente vai ter que utilizar aqui uma função chamada de média. Então, olha só, igual, beleza? Deixa eu até aumentar aqui o tamanho da fonte, para ficar mais fácil da gente enxergar. Vou centralizar, beleza. Então, nessa célula grandona aqui, igual, média, olha só, vou escrever média, vou selecionar essa função aqui, ó, 2 cliques, beleza. E agora eu vou selecionar todas as células que contêm a caixinha do checklist. Seleciono. Então, olha só, da célula C5 até a célula C8. Um detalhe que eu vou fazer aqui, eu vou apertar aqui o símbolo de vezes, ou ainda a estrelinha, ou asterisco, beleza? Então aperta aí o asterisco 1. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando a média por 1. Fecha parênteses. Por que eu faço isso daqui? Só para ficar algo talvez mais técnico e explicar para quem quer saber o porquê das coisas. Quando eu seleciono aqui a função média, e seleciono aqui qual que é o intervalo que eu quero tirar a média, a função média tira a média para mim, beleza? Porém, o que é uma média? É você somar os números e dividir pela quantidade de fatores aí que você somou, né? Porém, lembra que todas as células do checklist não tem número nenhum aqui dentro? O que tem aqui dentro? Ou é verdadeiro ou é falso. Como é que eu tiro a média de verdadeiro e de falso? Não tem como, por quê? Porque não são números. Então eu preciso transformar verdadeiro e falso em números. E quando eu multiplico vezes 1, é justamente isso que eu faço. Então tudo que for verdadeiro, o Excel ele vai transformar isso em número 1. Toda vez que for falso, ele vai transformar em número 0. E aí, dessa forma, eu consigo tirar a média. Quando for verdadeiro é 1, quando for falso é 0. E aí o Excel tira a média de 1 ou 0, tudo bem? Vezes 1, então, Enter. Olha que legal. Me retornou aqui 0,75. Se eu desmarcar todo mundo, fica 0. Se eu marcar todas as caixinhas, fica igual a 1, ou seja, 1%. Inclusive, posso selecionar essa célula e clicar aqui em porcentagem. Olha que legal. Agora já está funcionando a nossa barra de progresso, porém, a porcentagem está funcionando, né? A barra não. A gente tem que adicionar aqui a barra. E fica aí com a cor que a gente escolher. Então você pode colocar, igual eu fiz anteriormente, a cor verde, ou pode colocar aí uma cor azul, amarelo, enfim, você escolhe a cor que você quer. Só mudar a fonte aqui, deixar aqui, beleza. Para que a gente possa
criar essa barra de progresso que vai aumentando conforme aumenta ali a porcentagem de tarefas concluídas, a gente utiliza a formatação condicional. Então vamos lá, página inicial, formatação condicional. Só que antes, deixa eu te fazer um convite mais que especial. Você quer aprender mais sobre Excel, quer aprender mais sobre esse assunto aqui? Clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso, você tem direito ao certificado de conclusão. Então, além de ser um curso completo de Excel, desde o zero até o avançado, você vai ter direito ao certificado de conclusão, beleza? Clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. Então vamos lá, para adicionar a barra de progresso, aqui na nosso checklist de atividades, eu vou clicar aqui, ó, nova regra. E, mais uma vez, a gente vai criar a nossa regra de formatação condicional. Vou deixar a primeira opção selecionada, onde está escrito, ó, escala bicolor, né, duas cores. Eu vou selecionar aqui, ó, barra de dados. Clique em barra de dados e onde está escrito aqui, ó, tipo mínimo, eu mudo para número e deixo realmente o valor 0 aqui dentro. E onde está máximo, eu mudo para número e deixo 1. Então, lembra que eu acabei de mostrar que conforme a gente vai preenchendo o checklist, ele vai alterando 0,25, 0,5, 0,75 até chegar no 1. E é justamente esse intervalo que a gente definiu, do 0 até o número 1. E agora o que eu vou fazer? Que cor você quer preencher a sua barra de status ali, a sua barra de conclusão? Você quer preencher ela com azul, com verde? Você pode escolher a cor aqui. Ou ainda, você pode clicar aqui também, ó, preencher com preenchimento gradual. E dessa forma, conforme você vai tendo ali o progresso, você consegue ter aí essa mudança de cor. Então olha que interessante. Aqui perceba que eu escolhi ali o azul. E aqui mostra para mim, ó, um azul mais escuro na esquerda e mais claro aqui na ponta. Ele vai ficando aí com essa graduação conforme aumenta aí o valor. Mas deixa eu fazer o seguinte, preenchimento sólido, eu acho mais interessante. Cor, eu vou clicar aqui em verde, por exemplo, e aí eu clico aqui em OK e pronto, acabou. Então é assim que a gente faz checklists no Excel com a barra de progresso. E é claro, toda a parte de formatação condicional que eu mostrei para vocês, seja para pintar aqui o texto com cinza claro, riscar no meio, ou também a parte de progresso que diz respeito a essa barra verde que a gente fez aqui, tudo isso a gente usou formatação condicional, certo? E na formatação condicional você pode escolher qual é a cor que você quer, qual é o efeito que você quer, o tipo de preenchimento, então você pode brincar com essas opções, beleza? Espero que esse vídeo aí possa te ajudar a deixar as suas planilhas, os seus dashboards, os seus relatórios mais bonitos, e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu pessoal e até amanhã!